tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você 3 estratégias que vão te fazer aprender de fato tudo aquilo que você estuda e guardar essas informações na sua memória de longo prazo para você não ficar perdendo tempo na sua vida estudando coisas e depois esquecendo tudo que você estudou. Então, seja para aprender uma nova língua, aprender um instrumento, a passar num concurso ou até porque você é uma pessoa que gosta de estudar para manter o seu cérebro ativo. E eu acho que é justamente esse um ponto muito importante. A gente precisa entender o básico do funcionamento do nosso cérebro dentro dessas estratégias para jogar conforme as regras do jogo. Acho que um dos nossos maiores problemas é que a gente quer jogar fora das regras do jogo, fora de como o nosso cérebro funciona, ou então nem sabendo como ele funciona. Entender esses princípios básicos vão te ajudar, eu tenho certeza. E vocês vão me ver olhando para baixo de vez em quando, porque eu anotei aqui no caderninho que são muitas coisas e eu não quero que vocês percam nada, porque é realmente muita informação muito importante, tá? Primeira coisa, eu decidi buscar entender como aprender a aprender justamente porque eu comecei a perceber em mim que eu estava com muita dificuldade de aprendizagem, muita. Falei assim, gente, será que é porque eu estou ficando velha? E sim, existe uma influência disso, você vai entender daqui a pouco, mas, sei lá, tinha alguma coisa além, parecia que eu tava virando uma... como se meu cérebro estivesse atrofiando, sabe? Eu não tava conseguindo nem estudar, essa é a verdade. Eu não conseguia nem estudar porque eu não conseguia ter foco e concentração pra fazer aquilo ali. Quem dirá aprender? Então, nem entender eu conseguia, porque eu não conseguia focar. Quem dirá guardar aquilo ali na minha memória e na memória de longo prazo? Assim, não tinha a menor não tinha a menor condição. Daí eu falei assim, beleza, eu preciso buscar alguma explicação para isso tá acontecendo comigo. E quando eu quero falar uma coisa muito importante aqui, tá? É primordial na sua vida que você busque conhecimento. Porque se você não entende como as coisas funcionam, cara, não tem como você jogar. Como que você vai jogar xadrez se você não sabe as regras desse jogo? Não tem como, gente. Então, assim, eu fui buscar entender o que poderia estar acontecendo comigo, porque a partir do momento que eu tivesse essas informações, eu poderia traçar um plano de ação para me ajudar. Porque a situação com relação ao estudo para mim e a aprendizagem de novas coisas, assim, tava realmente muito complexa. E aí eu falei, beleza, eu preciso entender. Primeiro ponto, eu quero contextualizar tudo isso antes de trazer as 3 estratégias, porque eu acho que é realmente importante. Primeiro, a gente vive no Brasil. Provavelmente você está me assistindo, você é brasileiro, você fala português. E o Brasil tem um problema estrutural na educação. Se você estudou no Brasil, é muito provável que você tenha sido ensinado a estudar para passar na prova e não estudar para aprender. Então, assim, o maior problema começa aí. Eu acredito que a maioria dos brasileiros, salvo alguns agraciados aí que, sei lá, pegaram uma professora muito boa, estudaram numa escola que tinha um padrão de ensino diferente, ou o pai tinha algum tipo de conhecimento sobre isso. No geral, estamos todos no mesmo barco. Nunca nos ensinaram como é aprender de fato. Nunca nos ensinaram. Então não tem como exigir muito, né? Quando eu vi, inclusive, alguns dados, se tu parar pra ver, desde do ano 2000, que no exame do PISA, sabe? Que faz ali a base de como que tá o conhecimento de adolescentes que acabaram de sair do ensino médio, é uma média mundial, né? É um exame que é feito mundialmente. O Brasil sempre está nas últimas posições. Sempre está. Nós temos um problema na nossa educação gravíssimo. Então, primeira coisa que eu entendi, beleza, eu estou nesse barco, eu provavelmente nunca aprendi o que é estudar de fato do jeito certo, porque eu sempre fui a pessoa que estudava para passar na prova, que tentava decorar o negócio, que quando ia apresentar trabalho, inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar linkado que eu falo sobre essa dificuldade de apresentar um trabalho, um projeto, às vezes, no seu serviço lá, no seu trabalho, né? Não só na escola, mas às vezes na faculdade e tudo mais. Essa dificuldade, essa coisa quando dá um branco, sabe? Eu tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, o que acontece dentro do seu cérebro e como jogar com as regras do jogo para isso não acontecer mais com você. Então, eu sempre fui essa pessoa, gente, sempre fui.
Ou seja, no final das contas, eu tô nesse barco dessa galera que nunca aprendeu o que é estudar. Isso já me acendeu um alerta. Falei, opa, então deve ter alguma chance pra mim. Porque se eu não aprendi o que é estudar, se eu aprender, problema resolvido. Entendeu como que conhecimento é motivação? Motivação, gente, é motivo para agir. Motivo é conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem motivação. Então, fica nesse vídeo que eu vou te dar todos os motivos para você se apaixonar por estudar e ter esse ânimozinho de entender que talvez você nunca foi ensinado a estudar, você não faz a menor ideia de como as coisas funcionam e agora você vai aprender e isso vai te dar um gás, tá? Mas vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Existe um problema estrutural na educação do Brasil e provavelmente você está dentro desse barco. Segundo ponto. Depois dos 20 anos, temos uma queda na capacidade plástica do nosso cérebro. É possível aprender, mas é custoso. Eu vou colocar um gráfico aqui, onde vocês vão conseguir ver a nossa capacidade, a neuroplasticidade do nosso cérebro e o desafio, a dificuldade para aprender coisas novas. Vocês vão perceber que enquanto criança, até ali os 10 anos, depois dos 10 aos 20 já dá uma queda, mas ainda é aceitável, mas dos 20 pra lá, galera, é ladeira abaixo. Peraí que eu preciso beber água, estou muito rouca, peraí. Gente do céu, minha garganta tá ao fim da picada. Mas vamos lá, depois dos 20 anos é possível aprender, mas se torna mais custoso. Por quê? Na nossa primeira infância, o nosso cérebro tá meio que programado para absorver tudo que tem pela frente. Aí tá um ponto bem importante, se você que tá me assistindo tem filhos, saiba que essa é a janela onde toda a base do seu filho vai ser formada. Por isso que eu digo, gente, quando eu vejo tantas crianças entregues com a cara dentro do celular, que triste, sabe? Que triste. Eu não sei qual vai ser o futuro dessa geração, porque nesse momento é a hora que o cérebro tá mais plástico, como se ele tivesse mais maleável, sabe? Para absorver e aprender tudo que vê pela frente. Nesse momento é fácil de aprender inglês, é fácil de aprender um instrumento, é fácil de aprender tudo, assim, é muito mais simples para criança. É muito mais plástico e o desafio é muito pequenininho. Agora, depois dos 20 anos, é ladeira abaixo. Por quê? Porque nesse momento, teoricamente, o seu cérebro entende que a sua base já foi formada. E agora é hora de consolidar essas conexões neurais. Então, o momento de absorver já passou. Agora é hora de deixar o que você aprendeu ainda mais forte. E olha só que perigo para as crianças que estão aprendendo coisas tão maléficas e nocivas. Nesse momento de adulto, é a hora que vai ser mais consolidado aquilo ali, caso essa pessoa não tenha uma brilhante ideia de mudar. Mas mesmo que tenha a brilhante ideia de mudar, vai ser extremamente difícil, porque nesse momento a nossa neuroplasticidade cai e a dificuldade para aprender algo novo ou para mudar alguma conexão que já existe ali, ela é muito maior. Inclusive, existe um estudo que mostra que para um adulto, ou seja, depois dos 20 anos, aprender algo novo, ele precisa de foco, ele precisa de concentração. Quando criança, o aprendizado, ele é mais passivo, ele acontece, essa não é a palavra certa, mas é quase que por osmose, gente. O cérebro, ele tá tão plástico e querendo tanto aprender coisas novas, absorver, é uma esponjinha mesmo, que acontece de forma mais passiva. A criança não precisa ter a intenção de interagir com aquilo ali. Ela simplesmente aprende. Agora, depois dos 20 anos, não é assim que funciona. Para você aprender algo novo, você precisa ter muita intenção. Você precisa colocar foco e concentração naquilo ali para convencer o seu cérebro de que aquilo é realmente importante e precisa ser aprendido. Agora, estamos falando de adultos precisam de foco e concentração para aprender coisas novas depois dos 20 anos de idade, porque o cérebro é menos plástico e o desafio para aprender é maior. A única forma dele aprender é com foco e concentração. Só que estamos falando de uma geração onde a coisa que menos existe é foco e concentração por conta das distrações das redes sociais, que inclusive
foi um dos motivos que me levou a excluir o meu Instagram. Se você não acompanhou, tenho vídeos aqui também falando sobre isso. Essa semana eu tomei a decisão de excluir o meu Instagram. Eu produzo conteúdo pro TikTok, mais pro YouTube. Só que eu não consumo TikTok. O que eu consumo um pouco mais é o YouTube, mas eu acredito que ele seja um pouco mais benéfico. É óbvio... Nossa, gente, que barulheira, hein? Na hora de eu gravar. É óbvio que... Pronto, me atrapalhou, viu, moço? É óbvio que em excesso também não é bom, mas de todos, ele é o lugar onde tem menos esses ganchos de ficar te levando de um ponto pro outro, sabe? Não consegue construir uma linha de raciocínio, cada hora aparece uma imagem diferente. Aqui é um pouco mais sadio com relação a isso, tá? Então eu gosto do YouTube. Mas esse foi um dos motivos em que eu percebi, beleza, existe um problema por eu nunca ter aprendido a estudar, porque existe um problema na educação no Brasil. Eu sou brasileira, estudei aqui, fui ensinada a estudar para prova, nunca me ensinaram como que funciona de forma básica mesmo o meu cérebro, quais são as melhores estratégias para eu aprender de fato e levar essas coisas para a vida numa memória de longo prazo. E eu preciso, já passei dos 20 anos, então para eu aprender coisas novas, eu preciso de foco, eu preciso de intenção, e eu estou numa geração completamente bombardeada de distrações por conta das redes sociais. Daí eu falei, beleza, já entendi que eu tenho um problema, não aprendi até hoje como que é estudar, eu vou resolver esse problema, vou buscar as estratégias que são as que eu vou falar agora pra vocês, que são as melhores, que eu achei assim que faziam mais sentido neurologicamente mesmo falando. E eu também percebi que existia um problema de distração. Se eu sou adulta e só aprendo com muito foco e concentração, é inviável, gente, que eu me renda às distrações das redes sociais, do celular, enfim. E aí tu pode pensar assim, é só não mexer no celular na hora que tá estudando. Não, não é só isso. Não é só isso. Porque os seus comportamentos vão criando padrões do seu cérebro funcionar. Então não é tão simples assim de você ficar enfurnado no celular o dia inteiro e depois tirar 2 horas para você estudar, desligar o celular e querer estudar, ler livros, como se nada tivesse acontecido. Nossa, mas eu estou longe do celular, eu não estou mexendo. Sim, mas o seu vício, o seu padrão de comportamento todos os dias por anos criam alguns caminhos neurais ali dentro da sua cabecinha que não tem como você se desvencilhar disso só porque você sentou para estudar e desligou o celular. Então, precisam existir mudanças na estrutura do seu dia a dia para você remodular os seus padrões de comportamento e conseguir aprender de fato aquilo que você estuda. Inclusive, ser uma pessoa que usa esse cérebro, não é nem só sobre estudar, não, gente. Nossa, estudar para uma prova, estudar isso, aprender uma nova língua, não. Coisas básicas do seu dia a dia. A gente está perdendo a capacidade básica de raciocínio por conta desse excesso de distrações. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Vamos lá. O primeiro ponto, entrando já nas nossas estratégias, são 3, tá? É bem rapidinho. A primeira, papel e caneta. Isso, assim, já foi meio chocante pra mim. Inclusive, já comprei meu caderno, minha caneta. Caneta eu já tinha, mas comprei um caderno. Por quê? Porque eu estava na vibe do Notion, sei lá qual é o exato nome daquilo. Mas eu tava nessa vibe, né? O negócio é digitar, tudo que me vinha na cabeça é meu bloco de notas. Agora, papel e caneta mesmo, o negócio não tava rolando. Por que papel e caneta? Porque escrever engaja múltiplas áreas do seu cérebro. Córtex pré-frontal, córtex motor, hipocampo e inúmeras. E vocês vão entender aqui, vendo todas essas estratégias, vocês vão perceber, fica de olho, que para o nosso aprendizado, quanto mais coisas envolve no seu cérebro, mais fácil é de você aprender e memorizar. Então, se envolve emoção, se envolve várias partes do cérebro. Tudo isso, quanto mais envolve o seu cérebro, maior é a probabilidade de você aprender.
Então, por isso que essa coisa de, estou assistindo uma aula. Gente, eu tinha muito isso. Meu Deus, quantas aulas eu já assisti. Quantos conteúdos, vídeos no YouTube, que inclusive são bons, mas que você tá ali com aquele fone no ouvido enquanto tá treinando, enquanto tá lavando louça, enquanto tá cozinhando, e você ouve aquilo ali de forma passiva. Só tem uma área, um ponto sensorial do seu corpo ativo naquele conteúdo, que é a sua audição. Inclusive, tu não tá nem parado olhando pro nada, sem usar os seus outros pontos sensoriais. Tu tá ali, ó, atarefado, fazendo várias coisas. A chance de você aprender essas coisas é muito baixa, gente. É muito baixa. Não é assim que funciona. A não ser que seja algo que te gere um impacto. Acontece isso comigo às vezes. Eu tô até ouvindo ali enquanto eu tô cozinhando, só que às vezes é uma informação tão impactante que isso gera algum tipo de emoção em mim, ou me faz lembrar de algo que já aconteceu na minha vida, ou seja, eu faço uma conexão com uma outra memória que já está, olha só como começa a pegar várias partes do cérebro. Eu conectei com uma memória, eu conectei com uma emoção, percebem? Então vocês vão perceber, vocês vão entender que em todas as estratégias, o princípio básico, pelo menos assim, ao meu ver, tá, gente? Eu não sou professora de nada, é muito importante deixar isso claro. Isso aqui é a minha vivência, é a minha tentativa de ser uma pessoa melhor, de aprender mais, de evoluir como pessoa, de usar o meu cérebro, que é uma máquina absurda e eu estou desperdiçando isso. Enfim, ao meu ver, o princípio básico é tentar usar o máximo do seu cérebro no seu processo de aprendizagem. Isso facilita que esse conhecimento seja gravado na sua memória, seja levado como algo importante a ser construído dentro da sua memória de longo prazo, tá? Um outro ponto, especialmente voltado para essa questão de escrever à mão, é que existem alguns estudos que mostram que escrever à mão reduz a distração. E o que a gente falou há pouquinho tempo atrás? Que para um adulto aprender, ele precisa de foco. Então, quanto mais estratégias em que reduzam a quantidade de distração, melhor é para um adulto, tá? Então, eu tenho feito isso, gente, e assim, realmente eu tô vendo a diferença. Mas vamos lá. Outro ponto. Ensinar o conteúdo. Ensinar exige que você torne uma informação clara e compreensível. Nesse processo, conectamos com vivências e surgem dúvidas. Quando você aprende algo e fica dentro da sua cabeça, às vezes você tem a sensação que você aprendeu, que aquilo ali tá claro na sua cabeça, mas quando você vai explicar para alguém, você precisa tornar isso bem óbvio, sabe? Você precisa trazer exemplos, e aí nesse processo de explicação, você começa a conectar com vivências, com coisas simples. É como ensinar para uma criança, sabe? Você precisa simplificar ao máximo aquilo ali, trazer exemplos claros e objetivos. Nesse processo, você começa a conectar com vivências, surgem dúvidas, às vezes quando você está explicando para alguém, você percebe que tem alguma lacuna ali que ainda não está preenchida, que você precisa buscar um pouco mais sobre aquele ponto. Por quê? Não só porque a pessoa vai ter uma dúvida e vai te perguntar, como você mesmo pode perceber que existe uma dúvida, existe uma lacuna ali que não está preenchida e que você não tinha se dado conta. Você deu conta porque você foi explicar e começou a perceber as coisas, as oportunidades que você tinha de melhorar esse discurso. E tudo isso ajuda no processo de aprendizagem, porque faz conexões, você precisa trazer exemplos óbvios e isso conecta essa sua nova ideia, seu novo aprendizado com coisas que já existem no seu imaginário, e isso torna mais fácil, mais forte essa corrente dos seus neurônios ali de aprendizado, que são as famosas sinapses, né? Essas conexões neuronais. Vamos lá. O último. Efeito testagem. Testar ensina o cérebro a recuperar informações da memória. O efeito testagem, gente, não necessariamente precisa ser uma prova, precisa ser um teste em que você vai marcar.
Pode ser, inclusive, um resumo. Você se desafiar, você se testar de resumir aquilo que você aprendeu. Nesse momento, você força, você ensina, você treina o seu cérebro a buscar, a recorrer à sua memória para trazer essa informação ao seu consciente, para você conseguir escrever no seu resumo, para você responder uma questão de um teste. Isso vai fortalecendo esse padrão de comportamento do seu cérebro, de precisei de alguma informação, eu vou buscar lá na memória. Precisei de alguma informação, eu vou buscar lá na memória. O que a gente anda fazendo ultimamente? Precisei de uma informação, eu busco no Google. Precisei de uma informação, eu busco no ChatGPT. E aí sabe o que você faz? Você enfraquece esse padrão de comportamento do seu cérebro de buscar na sua memória. E aí uma memória que praticamente nunca é acessada, em algum momento ela vai ser deletada. A não ser que tenha sido muito marcante emocionalmente falando para você, ou seja, existem outros fatores que seguram ela como uma memória importante. Fora isso, você vai esquecer, porque você não fortalece esse processo. Inclusive, quanto mais você vai acessar essa informação na sua memória, mais você diz para o seu cérebro, mais você sinaliza para o seu cérebro, essa memória é importante. Opa, o seu cérebro, imagina ele como um operadorzinho lá. Imagina que tem um homenzinho lá operando, e aí você estudou algo hoje, amanhã você foi lá e buscou aquela informação. Informação importante, vamos manter ela aqui. E aí semana que vem você deu uma lida de novo, ou você pensou nisso, ou você fez um resumo de novo. Opa, informação importante, vamos manter ela aqui. E é assim que funciona. Não é o excesso de informação na sua cabeça que vai te fazer mais inteligente. Não é o excesso, mas as estratégias que você usa para acessar os seus ensinamentos. Porque quando você tem um excesso de informações, você não consegue lidar com essas informações de forma ativa. Você tenta aprender por osmose, por forma passiva, sabe? Você acha que só dá uma lidinha, só ouvir uma aula, e isso vai te fazer aprender. E não vai, porque você não é mais uma criança. Você já é um adulto. A criança aprende dessa forma. Você não aprende dessa forma. Eu sei que é triste, gente. Eu fiquei pensando assim... Por que eu não soube disso antes? Meu Deus do céu, oh meu Deus. Só que aí o que eu penso? Farei diferente com meu filho. Sabe? Eu não posso mudar o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha infância. A informação que eu não tive, a educação que eu não tive, os aprendizados que não me alcançaram, eu não posso fazer nada sobre isso. Agora, daqui pra frente, eu já tenho esse conhecimento e eu entendo a importância desse momento da vida, sabe? Mas como não estamos mais lá, agora a gente precisa jogar conforme as regras do jogo e aceitar a vida como ela é. Ai, tu pode ficar triste porque, ai meu Deus, agora é muito mais difícil aprender. Sim, é mais difícil. E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil vai ficando. E inclusive, se você foi uma criança em que nunca foi estimulada a ler, nunca foi estimulada a estudar de fato, quanto mais precária foi essa área da sua vida, da educação, quando você era criança, mais difícil vai ser para você. Porque provavelmente não tem nenhuma, ou quase nenhuma, neurônio e conexões voltadas para essa área da educação e do aprendizado. Por quê? Porque você não estruturou isso quando era criança, infelizmente. Então, quanto mais defasada é essa parte do seu cérebro, mais difícil vai ser o seu processo de aprendizado depois de adulto. Mas não é impossível, não é impossível. Você só precisa entender isso daqui e jogar conforme essas regras. Só isso, sabe? Então você entendeu que distração é uma coisa que não pode ter, porque o adulto precisa de foco? Larga as distrações. Eu acho isso tão interessante, como que o conhecimento, ele é libertador, como que o conhecimento precede a sua ação. Ele te dá um motivo para agir, entender como que funciona a minha mente, o meu cérebro e conseguir as ferramentas a partir desse conhecimento para mudar a minha forma de viver, a minha forma de ver o mundo, né? Na tentativa de ser uma pessoa melhor, de usar a minha mente. Isso é tão maravilhoso, sabe? Tem sido tão incrível, assim. Eu tenho criado essa paixão pelo conhecimento de uma forma que eu não imaginava que depois de velha eu teria isso, sendo bem sincera. E uma outra questão sobre o efeito de testagem. Quanto mais vezes você
busca essa informação, mais sinaliza para o seu cérebro que ela é importante. Eu já falei sobre isso, eu anotei aqui, mas eu acho que eu já falei antes. Quanto mais você busca essa informação, mais você diz pro seu cérebro, isso é importante, a gente não pode esquecer. E você fortalece essas sinapses, ensinando o seu cérebro que as informações que você aprendeu com ensinando o conteúdo, com a estratégia de escrever, de estudar dessa forma escrita, ouvir, mas também escrever, envolver outras áreas do seu cérebro, as coisas que você está aprendendo com essas duas primeiras estratégias, com esse efeito testagem, você ensina para o seu cérebro que essas informações são importantes. Então, eu acho que para finalizar é o efeito testagem. Você sempre tentar responder uma pergunta de algo que você estudou na semana passada. Não precisa ser algo grotesco, não, gente. Só uma perguntinha, lembrar, caramba, o que era aquilo mesmo que eu estudei na semana passada? Dá uma pensada, dá uma forçada no início, vai ser difícil. Por quê? Porque você desaprendeu a pensar. Provavelmente você desaprendeu a pensar e eu digo porque isso está acontecendo comigo. Provavelmente vai ser difícil, mas não tem problema. Se for necessário, consulta lá, escreve de novo, tenta explicar. O gravar vídeos para mim, para vocês, é uma delícia, é óbvio, eu adoro, eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu quero que vocês cresçam e se desenvolvam também. É óbvio que isso é muito bom, mas gravar vídeo para mim é essa estratégia aqui, é ensinar o conteúdo. Eu aprendo as coisas com a estratégia lá, escrevendo, me testando, fazendo resumos. E o ato de compartilhar, ensinar esse conteúdo, eu ensino pro Renato, aqui em casa. Mas quando ele não tem muita paciência de me ouvir, eu tô sempre aqui gravando vídeos. Porque isso me ajuda nesse processo de aprendizagem. E eu ainda ajudo você. Olha que coisa maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar aqui embaixo, porque isso ajuda o canal, né? Ajuda esse vídeo a ser entregue a muito mais pessoas. Compartilhe com alguém. Eu vou deixar linkado aqui embaixo outros vídeos super interessantes sobre isso para você assistir. E se inscreva para não perder nada. Eu juro que eu vou continuar compartilhando sobre esse meu processo, mais sobre essa minha quebra de vínculo com as redes sociais. Eu vou trazer um vídeo falando sobre leitura também, que eu acho super importante. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixa eu beber um gole dessa água que eu já não estou aguentando mais. Estou passando calor e a minha garganta está... a voz está péssima. Tchau, gente. Até a próxima.